Queridos, em uma época em que os processos de fundição ainda não estavam bem desenvolvidos, não eram processos ainda bem dominados, era muito comum que algum objeto, uma estátua, imagem ou algo assim, saísse do forno com falhas e com defeitos, trincas, furos, poros, deformações. E a estratégia usada pelos artesãos era esconder os defeitos com cera. Passava uma cera, muitas vezes a cera era suficiente, às vezes passava uma cera e ainda dava uma pintada por cima, passava um produto mais escuro para esconder aquele defeito. Mas em meio a tantas peças produzidas, eventualmente uma delas vinha sem falha, sem deformação, sem trinca, furo, poro ou algo semelhante. Essas peças que vinham sem deformação, obviamente, não precisavam da cera, não tinham defeito para ser escondido, ocultado, disfarçado. Essas peças, elas eram naturalmente muito valiosas e muito desejadas. As peças sem cera eram muito caras. Daí vem o conceito de sinceridade. Daí vem o conceito de integridade. Uma pessoa sincera é uma pessoa que não tem rachaduras, não tem dicotomias, que não é partida. Um cristão é uma pessoa por natureza e por definição, uma pessoa íntegra, onde não há separações. Um cristão jamais se comporta de forma diferenciada quando ele está na igreja, só em seu quarto, no trabalho com amigos, praticando algum esporte, ou quando ele está viajando e longe de toda e qualquer pessoa conhecida. Para um cristão, todas as áreas da sua vida são igualmente santas e dedicadas ao Senhor. O seu jeito de viver, de agir e reagir é único, independente das circunstâncias, independente do local onde ele esteja. Seja na vida privada, seja na vida familiar, no relacionamento com vizinhos, relacionamento profissional e seja no seu posicionamento político. Dito isso, eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 20, a partir do versículo 20. Lucas 20 diz assim: pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há quem cite essa afirmação de Jesus fora de contexto para dizer justamente o contrário que acabamos de dizer, que a vida ela é particionada, que há áreas em que o cristão deve agir e se posicionar de uma determinada maneira, mas há áreas que ele vai se posicionar de acordo com as circunstâncias, o momento e as conveniências. Essas pessoas interpretam de forma equivocada o texto que nós acabamos de ler. Elas afirmam que é uma parte da vida que é santa, uma parte pertence a Deus, por essa nós devemos zelar. Nessa parte, o cristão deve se concentrar, agir e participar.
Mas existe uma parte da vida, estou dizendo que isso é uma interpretação equivocada. Se você perdeu o raciocínio, então vamos voltar para ele. Então, nessa interpretação equivocada, os que pensam dessa forma dizem que há uma parte que pertence a César, digamos, uma parte mundana, e nessa parte os cristãos não devem se envolver, apenas pagam o que lhe é devido, mas evitam esse ambiente contaminado. Agora observe, a pergunta dos espiões não era uma pergunta honesta para Jesus. Eles não estavam tirando alguma dúvida de maneira que eles pudessem viver de forma coerente ou que viesse a agradar a Deus. Na verdade, eles estavam querendo colocar Jesus num dilema, confrontar Jesus, levar Jesus a se desgastar. Esse imposto, ele era odiado pelos judeus, porque na verdade nem era um imposto, era um tributo ao Império Romano. Esse pagamento não trazia nenhum tipo de benefício para Israel, era algo simplesmente imposto e que os judeus tinham que pagar ao imperador, sem terem de volta nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de serviço, nenhuma melhoria para as suas vidas. Portanto, era algo absolutamente detestável por parte dos judeus. Agora, se Jesus dissesse simplesmente que o certo era o pagamento do imposto, o povo oprimido pela carga tributária poderia entender que Jesus estava apoiando esse tipo de extorsão. Por outro lado, caso Jesus dissesse que esse imposto não era devido e, portanto, não devia ser pago, isso jogaria Jesus contra as autoridades políticas. A resposta surpreendente de Jesus foi, então, entendida pelos judeus e ele não caiu na provocação de confrontar o governo romano. Não sei se vocês estavam ligados, nessa semana, 2 vídeos viralizaram nas redes sociais. No primeiro vídeo, uma advogada comunista, Laura Astrolábio, em uma live da revista de extrema esquerda Fórum, ela explica a melhor tática de subverter o Evangelho a partir das nossas crianças, reconhecendo que a igreja cristã é a última resistência para a implantação de um regime completamente intervencionista. Ela discute com outras pessoas, muito estranhas por sinal, a maneira de se infiltrar nela, como nós conseguiríamos entrar na igreja para miná-la e exterminar a resistência que ela tem a nós, a esse governo ditatorial, tirânico, completamente intervencionista. E no vídeo ela afirma ter frequentado uma igreja por 30 anos e depois disso se converteu ao candomblé. E na reunião então ela diz, alguém faz essa pergunta, questiona, mas como nós vamos entrar na igreja? Eles não vão nos ouvir. E essa Astrolábio, é o nome dela mesmo, tá bom, gente? Ela responde, mas quem disse que nós vamos falar com eles? Nós vamos para a escolinha dominical das crianças. E é verdade, muitas igrejas imensas não têm a devida preocupação com as crianças. Elas querem, de fato, que alguém cuide dos filhos enquanto os membros vão ser abençoados no culto. Enfim, elas não têm esse cuidado e, de fato, em muitas igrejas isso é bem possível de acontecer. Desde já eu quero trazer paz ao coração dos irmãos aqui, dizendo que na Oceânica, quem conhece a Oceânica sabe que isso jamais aconteceria aqui, devido a todo o cuidado que nós temos. Primeiro, para que a pessoa se torne membro, depois para que nós a conheçamos. Ela é experimentada, observada, e somente depois de um tempo razoável, é que a pessoa é convidada, então, a participar de um ministério, e dos ministérios de uma maneira geral, e de uma maneira muito especial, o ministério de crianças, para o qual nós damos toda a prioridade, todo o cuidado e toda a nossa atenção.
Então eu queria que você tivesse paz no seu coração a respeito disso. Hoje, todos os professores, todos aqueles envolvidos com o ministério, são gente de Deus, consagrada ao Senhor e que passa pelas mesmas lutas que nós, se esforçando para terem uma vida santa como nós também nos esforçamos. Mas é interessante, gente, que muita gente ficou surpresa, escandalizada com essa estratégia. Mas a verdade é que esse plano, essa tática, ela já vem sendo utilizada há muito tempo. Isso é, olha, guarda esse termo, isso é o gramicismo em ação. Gramicismo é a teoria, a estratégia, a tática de Antônio Gramsci, um italiano, para que ele traga o comunismo para o lado ocidental, para o mundo ocidental. Essa estratégia, ela foi usada por professores, doutrinadores, filósofos comunistas, que saíram de Moscou e criaram uma escola chamada, guarda esse nome também, Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt. Quem foi a Escola de Frankfurt? Foram professores, doutrinadores, filósofos comunistas, que sabendo que se mantivessem a sua sede em Moscou, eles nunca seriam ouvidos. Vieram então para a Alemanha e ficaram um breve tempo ali. Logo perceberam o seguinte: nossa tática, nossa estratégia, nosso trabalho aqui na Alemanha, ele vai ficar muito restrito, reduzido, difícil de realizar. Como a gente pode implantá-lo de uma maneira em que ele possa produzir muito mais frutos e crescer numa velocidade muito maior? Então eles pensaram da seguinte maneira: onde fica a faculdade de pedagogia mais influente do mundo? Essa faculdade, ela fica na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Então é para lá que nós vamos. Esses professores saíram da escola de Frankfurt, foram para os Estados Unidos, se infiltraram nos cursos de pedagogia da Universidade de Colômbia e, a partir dali, começaram a preparar a mente e o coração de grande parte dos pedagogos e das pedagogas que hoje estão trabalhando nos colégios do mundo todo. Muito provavelmente, os pedagogos e pedagogas dos colégios dos seus filhos têm uma influência gigantesca e brutal da escola de Frankfurt, passando pela Universidade de Colômbia. Foi justamente quando, por volta de 2010, 2011, nós descobrimos essa estratégia e ficamos extremamente preocupados com ela, que nós começamos a estudar, reunimos um grupo de professores universitários, pastores, teólogos, para ver o que estava acontecendo. E esse grupo de estudo, o resultado final foram as palestras do School Wars, que mais uma vez eu recomendo toda a igreja a assisti-la. Você quer entender o que está acontecendo hoje? Por que muitas vezes você educa o seu filho, você cuida dele, você trata bem dele, ele entra numa universidade, em 6 meses ele vira um ateu, um maconheiro, desleixado e com a vida estragada? Quer saber por que isso acontece? Vá assistir as palestras School Wars no canal Igreja Oceânica do YouTube. Mais uma vez eu recomendo, todo pai, principalmente com filho pequeno, deveria assistir. E a estratégia é assim, irmãos, começa como criança. Nós temos recebido textos aqui de alunos que estão na alfabetização, que já vêm carregados com a tal da ideologia de gênero. Então, é uma criança, ela está aprendendo a ler, e o texto básico para ser alfabetizado, o que tem a ver com ideologia de gênero? É uma maldade, é um crime, é algo satânico e demoníaco. Mas nós, pais, precisamos acordar, estar atentos, porque isso está acontecendo entre nós. A única surpresa do vídeo com a tal, entre aspas, advogada, que acabei de citar, é que ali ela explicitou de uma forma muito clara, e numa área que nos atinge diretamente. Mas isso é algo que já vem sendo praticado e exercido há muitos anos. Nossos filhos têm crescido com esse tipo de doutrinação,
Portanto, precisamos fazer alguma coisa, enquanto é tempo. Mas houve um segundo vídeo. Nesse segundo vídeo, que bombou essa semana, você podia ver uma aula com crianças na faixa de 5 anos de idade. Meu netinho que acabou de sair daqui, mais ou menos da idadezinha dele. E nessa aula, a professora ensina como fazer um casamento lésbico, um casamento entre duas meninas. E vai uma menina com uma fantasia de homem e uma outra mulher, e ela explica como é que bota a aliança no dedo e tal, e agora eu declaro vocês casadas e pode beijar sua esposa, etc. Crianças de 5 anos de idade. Você sabia que isso está acontecendo? Pois bem, esse foi um dos vídeos que bombou. Tudo isso ocorreu num colégio em Santa Bárbara, uma província, no Chile, que elegeu para ser seu presidente alguém de um partido semelhante ao PSOL, chamado Gabriel Boric. Vocês veem, essa é uma questão muito séria. Após a minha mensagem, como os eleitos votam há 2 semanas, eu fiquei muito feliz por ver que a Igreja Oceânica ouviu com maturidade, ponderou no seu coração com sabedoria a respeito do que foi dito aqui. No entanto, eu observei o seguinte: algumas postagens que eu fiz nas minhas mídias sociais sobre o tema, exatamente sobre o tema, foram duramente criticadas. Agora, é lógico, sobretudo por pessoas que não fazem parte da igreja, pessoas de outros arraiais. Alguns que questionaram de forma educada, eu deixei, está lá, mas a maioria não consegue discutir temas semelhantes desapaixonadamente. Todas vêm já com o pé na porta, tentando ofender, enfim, questionar, e aquela velha estratégia de desmoralizar, porque ela sabe que se for discutir, argumentando, na argumentação, seus argumentos são fracos demais, certamente essas pessoas perderiam. Então, uma das questões mais recorrentes delas foi: como pastor, você deveria pregar somente a Bíblia e deixar essas questões políticas e mundanas de lado. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Nas minhas postagens, você não vai ver insinuação a voto em nenhum candidato. Você vai ver em quem não votar, como foi explicado aqui nessa mensagem. Mas não tem insinuação sobre em quem você deve votar. Você também não vai achar nenhuma postagem sobre esse tema que não esteja vinculada diretamente à igreja cristã e aos valores que nos são caros. Não é uma discussão política, como eu posso dizer, irresponsável, ou voltando a usar essa palavra, apaixonada. Eu me posiciono contra questões, fatos, acontecimentos que envolvem a igreja. Então tem uma passeata de um determinado partido em que as pessoas vão gritando: igreja fascista, tu está na nossa lista. Como eu posso fingir que não estou vendo isso? Como eu posso achar que isso daí é uma coisa normal, aceitável, e que nós como igreja devemos ouvir e permanecermos calados? Não, irmãos. Começa a igreja fascista, toma o rótulo de fascista, todos vocês são fascistas, a igreja é fascista. Daqui a pouco estão achando normal apedrejar fascista. Daqui a pouco é absolutamente normal apedrejar fascista, é normal matar fascista. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de rótulo e muito menos apoiar candidatos que pensem dessa forma, que não se posicionem rigidamente, fortemente, energicamente contra esse tipo de discurso. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não é apenas um candidato que se mantém alheio, olhando de longe. É alguém que se posicione firmemente contra esse discurso, contra essa mensagem, irmãos. Então, isso vocês vão achar nas minhas mídias e nas minhas postagens. Mas o que eu quero dizer é que a ideia de cristianismo e política não se misturam, é uma ideia completamente equivocada.
Ora, se a nossa intenção aqui fosse de alguma forma obtermos vantagens pessoais para os pastores, ou mesmo vantagens para a igreja oceânica local, sei lá, como, vamos dar um terreno para a igreja, então vamos, gente, votar no candidato porque ele vai dar um terreno para a igreja. Irmãos, esse objetivo seria totalmente espúrio e reprovável, mas não é isso que fazemos aqui, não é isso que temos feito, desde a primeira palavra que o pastor Marcão deu, passando por mim, pelo pastor Jonatas. Em momento nenhum defendemos candidato ou pedimos voto em benefício próprio ou em benefício da igreja. O que nós estamos fazendo é tentando orientar a igreja de maneira bíblica sobre como um cristão deve se posicionar, para de alguma forma, de alguma maneira, nós como igreja influenciarmos os destinos da nação, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Agora veja essa passagem. Israel está sendo derrotado na guerra, então clama ao Senhor. Oséias capítulo 8, versículos 2 a 4. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Ora, irmãos, perceberam o que acontece? Israel escolheu reis de maneira aleatória, independente da vontade de Deus, sem ter consultado o Senhor. Eles definiram líderes sem terem perguntado para o Senhor se aquele era o líder que Deus queria que se levantasse sobre o povo. Então, por isso, o povo foi derrotado nas guerras, por isso o povo sofre, por isso o povo geme. E agora, povo, vocês vêm clamar a mim? Agora vocês querem que eu intervenha? Vocês escolheram esse caminho e agora vocês querem que eu responda a vocês de alguma maneira e livre vocês do caminho que vocês estabeleceram para vocês? Portanto, irmãos, a pergunta que fica para nós nesses dias é: por que a escolha aleatória e independente da direção de Deus de um governante? Naquela época seria pecado, naquela época seria condenável, mas nos dias atuais não. Faz sentido? Se naquele dia o povo sofria as consequências da sua escolha, por que nos dias de hoje nós seríamos preservados? Esse texto se aplica a nós como se fosse o jornal do dia, irmãos. Por isso, eleições são um assunto, pode ter certeza disso, muito mais espiritual do que muitos são capazes de supor. Com licença. São as eleições que vão determinar se as crianças serão ou não sacrificadas no altar de Moloque, em seus altares nas clínicas de aborto. Você sabe quantas pessoas morreram em todo o mundo através da pandemia de Covid? Cerca de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas morreram em todo o mundo devido ao Covid. 6 milhões. Você sabe quantos nenéns, quantas crianças foram mortas pelo aborto só nos Estados Unidos? 63 milhões. Só nos Estados Unidos foram 10 vezes mais crianças mortas do que em toda a pandemia de Covid. Que hipocrisia alguém olhar para a pandemia e dizer qualquer coisa do tipo: foi assassinato em massa, ou algo assim, que responsabilidade, enquanto 10 vezes 10 bebês morrem para cada adulto que morre de Covid. 10 bebês são assassinados por médicos, ou pelo menos por profissionais disfarçados dessa profissão. O que vocês acham? Que Deus, como Deus se sente com isso? Você acha que Deus está indiferente?
Você acha que é aceitável uma igreja permanecer inerte diante de algo assim, de um fato assim, de uma realidade como essa? Você acha que aos olhos de Deus é aceitável uma igreja apática, uma igreja que não se manifesta, uma igreja que não se posiciona? A verdade é que quando um cristão se exime de se manifestar fortemente contra essa questão, ele está participando indiretamente desse, sim, irmãos, verdadeiro genocídio. Mas muitas outras questões são igualmente sérias e devem ser motivo da nossa atenção máxima. O que você acha da ideologia de gênero sendo ensinada para as nossas crianças? Você fica confortável com isso? Você acha isso aceitável? Você acha que a sua omissão, a nossa omissão, aos olhos de Deus, é aceitável? Você gostaria de entregar a educação do seu filho, a formação do seu filho, para um professor doutrinado pela escola de Frankfurt, posteriormente Universidade de Colômbia? Agora, você consciente de onde vem isso? Você quer que as drogas sejam liberadas? Você já viu os lugares onde as drogas foram liberadas, como as pessoas têm vivido lá, como trastes humanos, vidas completamente destruídas? Você quer que a economia seja destruída, seja implantado algum tipo de regime que se interessa em manter a população permanentemente dependendo do Estado, que se preocupa em manter as pessoas efetivamente pobres para dependerem de bolsa disso, bolsa daquilo? É esse o governo que você quer? É esse o país? É essa política que você almeja? Pois, irmãos, as eleições vão definir a forma como nós viveremos. Por isso, as eleições são um assunto muito mais espiritual, muito mais importante do que alguns podem supor. E você pode ter certeza de que a apatia, a indiferença, talvez seja a pior atitude que alguém pode ter. Outro dia, pensando a respeito desse assunto, irmãos, me veio ao coração o seguinte: sinceramente, sabe o que eu acho? Pior do que ser esquerdopata e direitopata é ser isentopata. É desses que Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar vocês. Sabe por quê, irmãos? O direitopata e o esquerdopata podem se desentender, mas pelo menos os sinceros têm convicções. Mas o isentopata é aquele que, como Pilatos, lava as mãos e entrega as consequências do que vier a acontecer para terceiros. E talvez você esteja pensando: pô, isso daí é exagero. Mas, irmãos, os cristãos nicaragüenses também achavam que uma palavra assim era exagero antes de Daniel Ortega assumir o país e expulsar freiras, prender e matar padres e bispos. Os cristãos chilenos também achavam que era exagero antes deles verem as suas igrejas começarem a ser queimadas. Os cristãos colombianos também preferiram ficar em casa e se absteram de votar, e agora assistem Gustavo Petro convidando as Farc, uma organização narcoterrorista, a compartilhar o seu governo. O profeta Amós descreve a situação em que o povo de Israel se encontra mais uma vez. Ele diz: a injustiça prevalece, o pobre é oprimido, as autoridades aceitam suborno. Aí ele chega em Amós capítulo 5, versículo 13. Por isso, diz o texto, o prudente se cala. O prudente se cala. Naquele tempo, o prudente tinha que se calar, porque se ele falasse qualquer coisa, ele seria imediatamente morto. Em tempos de injustiça, opressão e autoridades corruptas, que era o que Israel vivia naquele momento, e é algo que se assemelha demais aos dias atuais, o prudente tende a se calar.
Por que as pessoas se calam? As pessoas se calam, como naquele tempo, para preservar a vida. Hoje, por que as pessoas se calam? Elas se calam para serem bem aceitas na sociedade. Elas se calam porque temem o julgamento de terceiros. As pessoas hoje se calam porque não querem ser canceladas. Esses dias, eu li sobre a teoria de Elizabeth Noelle Neumann. Eu não sei se é assim exatamente que seu nome se pronuncia, porque foi o que eu li, então não sei se assim é a pronúncia certa. Ela estabeleceu uma tese chamada espiral do silêncio. Não sei se você já tinha ouvido sobre isso, eu nunca ouvi, mas no meu coração testificou que de fato é isso que a gente assiste. Segundo a sua teoria, espiral do silêncio, bom, a ideia é que os indivíduos, as pessoas, omitem sua opinião, suas opiniões, quando elas divergem da maioria. Em outras palavras, se eu estou achando que a minha opinião aqui é divergente da maioria dos irmãos, então eu não vou me manifestar. Eu prefiro ficar na minha zona de conforto. Eu não vou falar, eu vou ficar quieto. Se eu tenho a impressão de que eu sou minoria, olha isso, gente, se eu acho que a minha opinião é minoritária, eu prefiro ficar na zona de conforto. Eu não vou externar a minha opinião. As pessoas tendem a se calar porque se sentem acuadas quando acreditam que sua opinião é maioria. Há anos, a mídia como um todo, e aí o que eu chamo de mídia? O jornalismo, as artes, alguns professores, alguns esportistas, algumas estrelas. Há muitos anos, a mídia tenta impor os seus valores. Uma das estratégias usadas é exatamente atuar nessa espiral do silêncio. A ideia é levar a pessoa a acreditar que sua opinião é uma minoria, que todo mundo discorda de você. Você é o estranho, você é o ET, você é o ultrapassado, você é o jurássico. E todas as outras pessoas pensam diferente. Como as outras pessoas pensam? Como esses midiáticos, como a imprensa, como os artistas, como alguns professores. Eles tentam passar a ideia de que a maioria da população está fechada com eles, está fechada com os artistas, está fechada com os jornalistas, fechada com alguns professores. Mas a verdade que temos descoberto é que esses são, efetivamente, a minoria. Os jornalistas, os artistas das bolhas milionárias, alguns professores, eles são uma minoria. Eles são uma minoria estridente, eles são uma minoria histérica, mas eles são uma minoria. Eles fazem muito barulho, mas continuam sendo uma minoria. Como a gente pode verificar isso? Pelas redes sociais. As redes sociais tiraram da mão dessas pessoas o monopólio da informação. Agora nós podemos saber como as demais pessoas pensam, sem que isso passe por um canal de televisão oficial, que todo mundo até pouco tempo era obrigado a assistir. Então, eu me lembro que 2015, 2016, chegava em casa com Fátima do culto, liga direto no programa de televisão de uma determinada rede. Tá bom, vou falar. Vamos assistir o Fantástico da Rede Globo. Aí, criança nos Estados Unidos foi levado pelo pai, menino foi levado para extirpar seus órgãos sexuais, porque ele queria virar menina. Qual a idade da criança? 6 anos. Aí vem o outro domingo. Agora foi uma menina que se submeteu a uma terapia hormonal, porque aos 5 anos de idade, 4 anos de idade, ela decidiu que queria ser um menino, então começou a tomar hormônio para virar menino.
E assim, depois de alguns domingos seguidos, da Globo fazendo essa pressão, tentando convencer os espectadores de que esse tipo de atitude, esse comportamento é algo normal, é algo aceitável, até certo ponto louvável. Chegou no momento, irmãos, que meu estômago já não aguentava mais. Eu comecei a me sentir mal com aquilo, me fazia um mal imenso. E eu decidi, a partir de hoje, nunca mais vamos assistir a esse canal. E lá em casa, irmãos, já faz mais ou menos isso daí, 6, 7 anos, que nunca mais ligamos nesse canal. E sabe o que aconteceu? Eu descobri um país muito diferente daquele que era apresentado por aquele canal, que aquele canal tentava me convencer de que aquilo era o pensamento da imensa maioria da população. Mas o que eu descobri é que a imensa maioria não concorda com aquilo, não compactua com aquilo, não quer aquilo. A diferença é que eles têm o equipamento nas mãos para que eles possam falar mais alto do que nós. Mas o que eu queria que você se convencesse nesse momento é que esse discurso é de uma minoria. Mais uma vez, é uma minoria histérica, é uma minoria barulhenta, uma minoria ruidosa, é uma minoria que fala alto. Mas, irmãos, é uma minoria, apenas isso. E à medida, lembra da espiral do silêncio? À medida que eles têm sucesso em convencer a maioria das pessoas de que aí sim, essa sua opinião é preconceituosa, essa sua opinião é contrária à opinião aqui da maioria que nós representamos, o que eles conseguem? Calar a maioria, silenciar a maioria, que acaba caindo na sua zona de conforto e pensa: eu sou minoria, eu não vou fazer diferença, então eu não vou me manifestar, eu não vou falar nada. Não tem como reagir a tudo isso. Mas a verdade, irmãos, é que se o Senhor é Deus sobre todas as áreas da nossa vida, Ele deve ser o Deus do seu voto, do meu voto. E isso precisa ser levado em consideração na hora de nós definirmos o nome de quem nós vamos colocar lá dentro da urna. Hoje, Deus nos dá a oportunidade, Deus coloca em nossas mãos o poder, a possibilidade de nós influirmos, de nós agirmos para definirmos os destinos do Brasil, através das eleições. E nós não deveríamos abrir mão de forma alguma dessa oportunidade que Deus nos dá. Quando olhamos para a Escritura, nós vemos que os profetas e os servos de Deus, esses sim, sempre uma minoria, eles nunca se calaram. Os profetas nunca ansiaram por terem a aprovação das pessoas. Pelo contrário, eles sabiam que pela mensagem que receberam, eles sempre seriam odiados, eles sempre seriam repudiados, eles sempre seriam desprezados. E foi por isso que João Batista, depois de ter denunciado Herodes, pagou o preço da sua mensagem com a sua própria vida. E essa é a verdade, irmãos. Defender os valores do reino não vão nos tornar populares, mas não estamos nessa terra para sermos populares, nós estamos nessa terra para obedecermos àquele que nos deu o seu reino. Amém. Agora eu quero fazer umas considerações. Primeira consideração. Pode botar na tela? Irmãos, vejam a primeira consideração. Coisa impressionante. O surgimento do cristianismo é o episódio mais transformador da história do Ocidente. Vamos entender o que está sendo dito? O surgimento do cristianismo é o episódio mais transformador da história do Ocidente. Vou fazer uma surpresa para vocês. Quem vocês acham que escreveu essa frase?
Quem fez essa afirmação? Foi o pastor Henrique? Não. Foi outro pastor? Não. Foi um cristão? Não. Irmãos, a surpresa dessa frase é que ela foi feita por Tom Holland, um historiador, especialista em antiguidade clássica, que faz questão de se declarar ateu. Quem disse essa frase foi um ateu. Um ateu estudou, avaliou e constatou que o surgimento do cristianismo é o episódio mais transformador da história do Ocidente. E recentemente Tom Holland lançou o livro no Brasil, cujo título é Domínio, o cristianismo e a criação da mentalidade ocidental. Por que eu quero trazer essa consideração nesse momento para a gente pensar, para a gente tomar conhecimento e amadurecer? Porque, infelizmente, irmãos, muitos cristãos desconhecem a influência e os benefícios que o cristianismo trouxe à civilização ocidental. Muitos cristãos desconhecem os grandes avanços que o cristianismo trouxe e acabam aceitando passivamente as narrativas progressistas, as narrativas de ateus, de que a igreja é uma instituição ultrapassada, inútil, socialmente insensível e alienante. A ideia corrente é: diante de tanta insignificância, a igreja não deve ter lugar de fala na sociedade. Você já ouviu isso? Você já presenciou isso? Já teve essa experiência? Irmãos, isso é toda hora. Se alguém não tem coragem de expressar, no entanto, no subconsciente, subjetivamente, isso é exposto o tempo todo. Mas vamos ver o que Tom Holland tem a dizer? Veja, um trecho do seu livro diz o seguinte: os antigos eram cruéis e seus valores totalmente estranhos. Os espartanos assassinavam rotineiramente crianças consideradas imperfeitas. Os corpos de escravos eram tratados como saídas para o prazer físico daqueles com poder. O infanticídio era comum. Os pobres e os fracos não tinham direitos. O cristianismo revolucionou o sexo e o casamento, exigindo que os homens se controlassem, proibindo todas as formas de estupro. O cristianismo levou dignidade para as mulheres e também para as crianças. A noção cristã de que a vida de pessoas menores, mais fracas fisicamente, não são menos do que qualquer outra, combateu o cristianismo, combateu a prática de sacrifício humano e defendeu que os mais ricos têm a responsabilidade de cuidar das necessidades básicas dos mais pobres. E assim, o cristianismo moldou as noções básicas de direitos humanos. E num sentido mais amplo, todo o mundo ocidental. E aí vem a frase que eu destaquei logo no início da consideração: o surgimento do cristianismo é o episódio mais transformador da história do Ocidente. Olha o que Tom Holland diz agora: diferentemente de Osíris, ou Zeus, ou Odin, o Deus cristão continua vivo e ativo. Um cientista ateu, honesto, ele avaliou, ele constatou, ele estudou e concluiu: o Deus cristão faz toda a diferença. Foi o cristianismo que moldou a civilização ocidental, afirma o historiador que quer se declarar, que faz questão de se declarar ateu. Mas eu gostaria de citar ainda que, dentre tantas conquistas morais e sociais da fé cristã, destacam-se, por exemplo, a luta pela erradicação da escravidão. William Wilberforce
após ter se convertido a Cristo, ele liderou um movimento que acabou com a escravidão na Inglaterra. E esse movimento foi tão forte, tão poderoso, que acabou influenciando o movimento abolicionista no mundo todo. Martin Luther King foi um pastor batista. A valorização do papel e dos direitos das mulheres é um valor cristão. Na Índia havia um ritual hindu que determinava que a viúva era obrigada a se sacrificar na fogueira funerária do seu marido morto. A mulher tinha que se lançar na fogueira, ela se suicidava para ela morrer junto com seu marido que estava sendo cremado naquele momento. Pois foi o missionário William Carey que em 1790 acabou com essa prática horrenda na Índia. A garantia dos direitos humanos, a democracia, a liberdade política, a separação entre a igreja e o Estado, a ideia de Estado laico, tudo isso são princípios dos reformadores. Foram os cristãos reformadores que lutaram para que isso de fato acontecesse. Isso não é nenhuma reivindicação moderna de 30, 40, 50 anos para cá. Isso é um desejo e um anseio cristão que vem da época da Reforma Protestante. O efetivo cuidado com o pobre, a luta contra o infanticídio, a luta contra o aborto, a luta contra o abandono de crianças, bem como a eliminação dos jogos dos gladiadores, tudo isso partiu dos cristãos. A saúde pública, construção de hospitais, escolas públicas, a fundação das grandes universidades na Europa, América do Norte, o Mackenzie no Brasil, a garantia do direito à propriedade, à paternidade, à vida sexual monogâmica, a produção de obras de filosofia, teologia, a criação de incontáveis peças de arte, esculturas, músicas, arquitetura, o estabelecimento dos fundamentos da ciência moderna. Tudo isso partiu do cristianismo, tudo isso teve origem cristã, tudo isso se deu pelo inconformismo dos cristãos com o presente século. Tudo isso veio de valores cristãos arraigados no coração da igreja, que decidiu fazer a diferença a seu tempo. Agora eu pergunto, religião e política não se misturam? E o que é isso que nós estamos vendo? E se esses cristãos das diversas gerações a seu tempo quisessem ter permanecido apáticas, indiferentes, buscando santificação no seu pequeno gueto, restrito? Como disse Luther King, irmãos, a igreja sempre foi o termostato, não o termômetro da sociedade. E Frank Ferreira disse, não é possível destacar suficientemente o impacto e poder transformador que Jesus teve sobre o processo civilizatório e as incontáveis vidas impactadas por sua existência. A igreja sempre lutou por seus valores e princípios, para que o reino de Deus se expandisse. E a consequência disso foi que os maiores avanços sociais de toda a história não vieram do comunismo, não são fruto do socialismo, eles nasceram por causa do cristianismo. Então, irmãos, jamais aceitem a narrativa de que o cristianismo é apenas uma fonte de preconceito jurássica, ultrapassada, de que o cristianismo é algo apático, insensível aos problemas da sociedade e por isso não tem lugar de fala nela. A verdade, irmãos, é que nem quero imaginar como seria a nossa civilização hoje se ela não tivesse a firme influência de Jesus e seus discípulos. Segunda consideração, o Estado é laico, mas a política não. O Estado é laico, mas a política não. O governo não tem religião, mas o povo tem. E um político precisa ser representante do seu povo. O governo não tem religião, o povo tem. E um político decente, minimamente honesto,
ele precisa representar o seu povo. O povo tem valores, o povo tem convicções, o povo tem fé. Obviamente, cada um tem a sua própria fé. Estamos falando aqui de toda a manifestação de fé, agora e não apenas do cristianismo. O povo tem crenças, o povo tem religião. A política deveria ser a manifestação dos valores, das convicções, da fé, das crenças e da religião do seu povo. Uma vez que somos cristãos, nós temos o direito de querer políticos que representem nossos valores cristãos. E não devemos abrir mão desse direito. E terceira consideração. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós temos um rei incomparavelmente maior do que César. O texto que lemos no início, Jesus diz: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ok, no denário tem a marca de César, nome de César e pertence a César. Mas e quando César pede o que não lhe é devido? E quando os decretos de César contrariam o Evangelho, o que devemos fazer? Irmãos, uma passagem que eu particularmente considero chocante é João capítulo 19, versículo 15. Jesus está sendo julgado nesse momento por Pilatos. E Pilatos zomba do julgamento de Jesus e pergunta ao povo, lógico que é uma provocação de Pilatos, devo crucificar, pergunta ele, devo crucificar o rei de vocês? E aí vem o chocante. Os chefes dos sacerdotes respondem o seguinte: não temos rei, senão César. Irmãos, consegue imaginar que tragédia? Os chefes dos sacerdotes respondem: não temos rei, senão César. Olha isso, eles não eram pagãos, eles não eram ignorantes em relação às Escrituras. Eles responderam de maneira consciente: não temos rei, senão César. E quanto a nós? Irmãos, nós reconhecemos e respeitamos as autoridades constituídas, mas a verdade é que nós temos outro rei. Nós temos outro rei que é muito superior, muito mais nobre, incomparavelmente superior, majestoso, virtuoso do que César. O nosso rei é Jesus Cristo e é a Ele que nós devemos buscar agradar. Nós não somos obrigados a entregar a César o que não lhe é devido. E pelo contrário, devemos lutar com todas as nossas forças contra as suas imposições indevidas. Não quero ideologia de gênero sendo ensinado para os meus filhos. Não vou aceitar e vou lutar até o fim para que isso não aconteça. Não quero liberação das drogas no meu país, na minha cidade, e vou lutar contra isso até o fim. Não vou entregar a César aquilo que não lhe é devido. Entre obedecer a César e obedecer ao Senhor, eu não tenho dúvida de quem obedecerei. E é esse o pensamento que nós temos. É assim que nós devemos votar, assim devemos buscar os nossos candidatos. E agora, para finalizar, influenciado pelo pastor Jonatas, em 1 minuto eu vou fazer as 3 aplicações. Primeira aplicação: até as eleições, jejue e ore para que o rei o oriente sobre o seu voto. Aqui, irmãos, é o seguinte, há 2 semanas atrás, o Conselho, percebendo a situação tão importante que nós temos vivido, o Conselho já tomou iniciativa e nós nos dividimos, de maneira que, pelo menos, a cada dia da semana, pelo menos um membro do Conselho está em jejum e intercedendo pelas eleições, todos os dias. No domingo passado, nós fizemos esse convite, esse desafio para toda a igreja se juntar. Agora, eu quero reforçar esse convite, porque no próximo domingo nós teremos aqui
a conferência A Live, e já tem um tema específico a ser ministrado nesse dia. É a última vez que falamos, portanto, sobre esse assunto aqui. Então, eu queria encorajar os irmãos, e na outra semana já é a eleição, primeiro turno. Então, eu queria encorajar os irmãos a, nesses 15 dias, se dedicarem ainda com mais intensidade, ainda com mais dedicação, a jejuarem e orarem, pedindo a graça de Deus para esse momento que o nosso país está vivendo. Segunda aplicação, eu diria, glorifique o rei com o seu voto. Lembra da explicação das estátuas que saíam com defeito e eram disfarçadas? Lembram da explicação que o cristão é uma pessoa íntegra, não tem divisão. Pô, eu voto de uma maneira, na igreja eu sou de outra, e quando trabalho sou uma terceira pessoa. Não, o cristão é alguém íntegro. O seu voto é para glorificar ou não o seu rei. Então, glorifique o rei com o seu voto. Não separe a sua fé do seu posicionamento político e vice-versa. Terceira aplicação, não se deixe intimidar pela espiral do silêncio, mas continue proclamando as verdades do reino. Vamos lutar, irmãos, pelos princípios e valores do reino, mesmo que isso incomode as pessoas, mesmo que isso traga algum tipo de desconforto para as pessoas. John MacArthur tem uma frase bem forte, em que ele diz assim: se a verdade ofenda, então deixe que ela ofenda. As pessoas passam toda a sua vida ofendendo a Deus, então não se preocupe se elas forem ofendidas por alguns momentos. Essa é a verdade, as pessoas ofendem a Deus todos os dias e não estão se importando com isso. Também não devemos ficar tão preocupados se falarmos a verdade em amor e com isso incomodarmos algumas pessoas. Há um reino celestial, há um trono, e um dia o grande rei, ele irá nos receber. No final, mais importante para nós será ouvirmos o Senhor dizer: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. É para lá que nós vamos, irmãos, lá é o nosso lugar. É lá o reino a que pertencemos. Estamos apenas de passagem aqui, é temporário, e lá é o reino definitivo. Amém. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nós vivemos em um período decisivo na nossa nação. Em poucos dias, Senhor, vamos definir presidente, governador, legisladores, e nós entendemos a gravidade, a seriedade, a importância dessa decisão. Por isso, Senhor, nós suplicamos pela sua direção firme, pela sua direção segura para os nossos votos, de maneira que Ele glorifique o nome de Jesus e contribuam para a expansão do seu reino. Dá-nos graça, Senhor, para não nos intimidarmos, mas que lutemos com coragem para que os valores e os princípios do reino prevaleçam em nosso país. Nós oramos assim, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.